Você sabia que Deus quase matou Moisés antes mesmo dele se tornar o libertador do povo hebreu? Como o Todo-Poderoso poderia desejar tirar a vida daquele que ele mesmo escolheu para uma missão tão importante? E por que essa história tão assustadora está registrada nas Escrituras? Neste vídeo, mergulharemos em um dos episódios mais enigmáticos e controversos do Antigo Testamento. Uma história que desafia nossa compreensão sobre obediência, aliança e o caráter de Deus. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Assim, você não perderá nenhum de nossos vídeos sobre os segredos e mistérios da Bíblia. Agora, vamos voltar no tempo e descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica, quando o Criador do Universo confrontou seu escolhido de uma maneira inesperada e aterrorizante. Vamos retornar no tempo, para uma época de opressão e clamor. O povo hebreu, descendente de Abraão, gemia sob o jugo da escravidão no Egito. Suas orações por libertação subiam aos céus dia e noite. É neste cenário que encontramos Moisés, um homem com uma história extraordinária. Nascido hebreu, criado como príncipe egípcio e agora pastor de ovelhas em Midian. Deus o chamou de forma sobrenatural através de uma sarça ardente, confiando-lhe a missão de libertar seu povo escolhido. Moisés, após muita relutância, finalmente aceitou o chamado divino. Ele se despediu de seu sogro Jetro e, com sua esposa Zípora e seus filhos, iniciou a longa travessia do deserto em direção ao Egito. O coração de Moisés devia estar repleto de emoções conflitantes. Temor, expectativa, dúvida e fé se misturavam enquanto ele caminhava rumo ao seu destino. Mas o que Moisés não sabia era que uma provação inesperada o aguardava no caminho. Uma experiência que testaria sua obediência e compreensão da aliança com Deus de uma forma que ele jamais poderia imaginar. À medida que a família de Moisés se aproximava da fronteira do Egito, eles fizeram uma parada para descansar em uma estalagem. Foi neste lugar aparentemente comum que o extraordinário estava prestes a acontecer. Um encontro que sacudiria os alicerces da fé de Moisés e revelaria uma verdade profunda sobre a natureza da relação entre Deus e seu povo. O que aconteceu naquela noite? Porque Deus, que acabara de chamar Moisés, agora parecia querer tirar sua vida. A resposta a estas perguntas nos levará a uma compreensão mais profunda sobre a seriedade da aliança divina e o preço da desobediência, mesmo para os escolhidos de Deus. A noite caía sobre a estalagem onde Moisés e sua família haviam parado para descansar. O silêncio do deserto envolvia o lugar, mas uma tensão invisível pairava no ar. De repente, algo extraordinário e terrível aconteceu. O texto bíblico nos diz: no caminho, numa estalagem, o Senhor veio ao encontro de Moisés e quis matá-lo. Êxodo 4, versículo 24. Estas palavras chocantes nos deixam perplexos. Como poderia o Deus que acabara de chamar Moisés para uma missão tão importante agora querer tirar sua vida? Imaginem a cena. Moisés, provavelmente exausto da viagem, é surpreendido pela presença divina. Mas não é um encontro de comunhão ou encorajamento. É um confronto que ameaça sua própria existência. O texto não nos fornece detalhes sobre como essa ameaça se manifestou. Teria sido uma doença repentina e grave? Uma aparição divina aterrorizante? Ou talvez um anjo com uma espada desembainhada, como aconteceu com Balaão? A ambiguidade do texto hebraico aumenta ainda mais o mistério. Alguns estudiosos sugerem que a ira divina poderia estar direcionada não a Moisés, mas a seu filho Gerson. Isso nos leva a questionar: o que poderia ter provocado tamanha ira em Deus? Qual pecado ou negligência era tão grave a ponto de merecer uma sentença de morte? À medida que a tensão aumenta naquela noite fatídica, uma figura inesperada emerge como a salvadora da situação. Zípora, a esposa de Moisés, age de forma decisiva e misteriosa. Suas ações e palavras enigmáticas serão a chave para compreendermos o que realmente estava em jogo naquele encontro assustador.
O relato bíblico deste episódio extraordinário é envolto em mistério e ambiguidade. O texto hebraico original, em sua concisão, deixa muitas perguntas sem respostas claras. Uma das principais questões que intriga estudiosos e leitores há muitos anos é: contra quem exatamente a ira de Deus se acendeu naquela noite? O versículo diz que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Mas a quem exatamente Deus estaria se referindo? Seria Moisés, o líder escolhido por Deus? Ou seria Gerson, o filho primogênito de Moisés? A linguagem hebraica permite ambas as interpretações. Se considerarmos que era Moisés o alvo da ira divina, isso levanta questões profundas sobre a relação entre Deus e seus escolhidos. Como o Senhor poderia querer matar aquele que ele mesmo havia chamado para uma missão tão crucial? Isso nos faz refletir sobre a seriedade com que Deus encara a obediência, mesmo de seus servos mais próximos. Por outro lado, se entendermos que era Gerson quem estava em perigo, isso lança luz sobre a importância do pacto da circuncisão na aliança entre Deus e seu povo. A negligência deste sinal poderia ter consequências graves, até mesmo para o filho do libertador de Israel. Esta ambiguidade não é um mero detalhe linguístico. Ela nos convida a mergulhar mais fundo no significado deste evento. Nos faz questionar: o que Deus estava realmente ensinando através deste encontro? Qual mensagem ele queria transmitir não apenas a Moisés e sua família, mas a todo o povo de Israel e, por extensão, a nós hoje? À medida que avançamos na história, veremos como as ações de Zípora, a esposa de Moisés, trazem alguma clareza a esta situação aparentemente confusa. Sua intervenção rápida e decisiva não apenas salvou uma vida, mas também revelou o centro do problema que provocou a ira divina. O que Zípora fez exatamente? E por que suas ações foram tão significativas? As respostas a estas perguntas nos levarão ainda mais fundo nos mistérios da aliança de Deus e nas expectativas que Ele tem para aqueles que Ele chama para servi-lo. No auge deste momento de tensão e perigo, surge uma figura inesperada como a salvadora da situação: Zípora, a esposa de Moisés. O texto bíblico nos diz: então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e encostou-o nos pés de Moisés, e disse: você é para mim um esposo sanguinário. Êxodo 4, versículos 25 e 26. Esta cena dramática nos apresenta vários elementos intrigantes. Primeiro, vemos Zípora realizando o rito da circuncisão em seu filho. Este ato, normalmente realizado pelo pai, nos faz questionar: por que Moisés não havia circuncidado seu próprio filho? Teria ele negligenciado este importante sinal da aliança com Deus? A pedra afiada usada por Zípora nos remete à antiguidade deste ritual e à urgência da situação. Não havia tempo para buscar instrumentos mais adequados. A vida estava em jogo, e Zípora agiu com o que tinha à mão. Mas é a ação seguinte de Zípora que adiciona outra camada de mistério à cena. Ela toca os pés de Moisés com o prepúcio recém-cortado de seu filho. Este gesto simbólico parece ter um significado profundo, possivelmente relacionado à aplicação da circuncisão a Moisés. E então temos as palavras enigmáticas de Zípora: você é para mim um esposo de sanguinário. Seria uma expressão de frustração com o ritual sangrento que ela foi forçada a realizar? Ou uma afirmação do papel de Moisés como seu marido dentro da aliança de sangue com Deus? O texto acrescenta que Zípora disse isso por causa da circuncisão, mas o significado exato permanece em oculto. Suas palavras parecem ecoar tanto alívio quanto tensão, talvez refletindo a complexidade da situação e dos sentimentos envolvidos. As ações e palavras de Zípora naquela noite fatídica têm sido objeto de intenso debate e especulação entre estudiosos bíblicos ao longo dos anos. Vamos examinar algumas das principais teorias que tentam explicar o significado deste episódio enigmático. Uma interpretação sugere que Zípora, sendo midianita, pode ter sido inicialmente contrária à prática da circuncisão. Seu ato de circuncidar o filho e suas palavras, você é para mim um esposo sanguinário,
poderiam expressar sua relutante aceitação desta prática israelita. Esta teoria vê o evento como um momento de conversão para Zípora, reconhecendo finalmente a importância da aliança de Deus com Israel. Outra perspectiva propõe que as ações de Zípora foram uma forma de circuncisão substitutiva. Ao tocar os pés de Moisés com o prepúcio de seu filho, ela poderia estar simbolicamente aplicando o rito a Moisés. Alguns estudiosos sugerem que talvez o próprio Moisés não tivesse sido circuncidado adequadamente, crescendo como estava na corte egípcia. Uma terceira teoria vê este episódio como um conflito entre tradições culturais diferentes. Em algumas culturas antigas, existia um rito de circuncisão pré-casamento. As palavras de Zípora poderiam estar fazendo referência a esse costume, indicando que ela via Moisés como verdadeiramente seu esposo, apenas após este ato de circuncisão de seu filho. Há ainda aqueles que interpretam as ações de Zípora como um ato profético. Seu gesto de usar o sangue da circuncisão poderia prefigurar o papel que o sangue desempenharia na libertação de Israel do Egito durante a Páscoa. O que todas essas teorias têm em comum é o reconhecimento da gravidade da situação e da importância crucial da circuncisão como sinal da aliança. As ações de Zípora, qualquer que seja sua interpretação exata, claramente apaziguaram a ira divina e salvaram a vida e Moisés. Este episódio nos lembra que os caminhos de Deus nem sempre são facilmente compreensíveis para nós. Às vezes, suas ações podem parecer severas ou até mesmo contraditórias. No entanto, como veremos, há sempre um propósito maior em sua disciplina e em seus mandamentos. Deus havia dito a Abraão: "Todo macho entre vós será circuncidado. Isso será um sinal da aliança entre mim e vós." Gênesis 17, versículos 10 e 11. Esta marca na carne simbolizava a dedicação total do indivíduo e de sua descendência ao Senhor. Era um lembrete constante de que o povo de Israel pertencia a Deus de maneira única e especial. A negligência deste sinal, mesmo por parte de Moisés ou seu filho, era vista como uma grave quebra da aliança. Isso explica a severidade da reação divina naquela noite na estalagem. Deus estava prestes a usar Moisés para libertar seu povo. Mas como poderia ele liderar Israel se sua própria casa não estava em conformidade com as exigências da aliança? Este incidente nos ensina que Deus leva sua aliança muito a sério. Ele espera a obediência completa, especialmente daqueles que ele chama para liderar. Não há exceções, nem mesmo para alguém tão importante quanto Moisés. A circuncisão também apontava para algo maior. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala de uma circuncisão do coração, Romanos 2, versículo 29, indicando que o significado espiritual deste rito vai além do ato físico. Trata-se de uma entrega total do coração a Deus, uma remoção do prepúcio do pecado e da desobediência. Agora gostaria de fazer uma pergunta. Que áreas de nossas vidas hoje podem estar não circuncidadas, ou seja, não totalmente entregues a Deus? A história de Moisés na estalagem nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Estamos realmente vivendo em total obediência à aliança com Deus? Ou há áreas que ainda resistimos em entregar completamente ao Senhor? Pense nisso e, se quiser, compartilhe nos comentários abaixo. Seu relato pode ajudar outras pessoas. Este encontro misterioso e aterrorizante na estalagem não foi um evento aleatório. Podemos ver nele um claro objetivo pedagógico divino, uma lição crucial não apenas para Moisés e sua família, mas para todo o povo de Israel e, por extensão, para nós hoje. Primeiramente, este episódio serviu como um poderoso lembrete para Moisés da seriedade da aliança com Deus. Aqui estava o homem escolhido para liderar o povo de Deus para fora do Egito, e ainda assim, ele havia negligenciado um aspecto fundamental dessa aliança em sua própria casa. Era uma chamada de atenção dramática, mostrando que nem mesmo o líder estava isento das exigências do pacto divino. Além disso, este incidente preparou Moisés para a magnitude da tarefa que estava à sua frente. Ele estava prestes a confrontar o faraó, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época.
Se Moisés tremeu diante da ira de Deus por causa de uma circuncisão negligenciada, quanto mais ele entenderia o poder e a autoridade divina ao enfrentar o soberano egípcio. Este evento também ilustrou vividamente a Moisés o papel do sangue na redenção. O sangue da circuncisão de seu filho salvou uma vida naquela noite. Em breve, o sangue do Cordeiro Pascal salvaria todo o povo de Israel da morte e da escravidão. Esta lição preparatória ajudaria Moisés a compreender e explicar a importância do sacrifício pascal ao povo. Ademais, o incidente ressaltou a importância da obediência completa e imediata às ordens de Deus. Moisés aprendeu que não poderia escolher quais comandos divinos seguir e quais ignorar. Esta lição seria crucial para liderar um povo teimoso através do deserto, onde a obediência a Deus seria constantemente testada. Por fim, este episódio demonstrou o papel vital que os membros da família podem desempenhar no cumprimento do chamado de Deus. Foi Zípora, a esposa de Moisés, quem agiu decisivamente para resolver a crise. Isso prefigurou como Arão, Miriam e outros membros da família de Moisés desempenhariam papéis cruciais na jornada de libertação de Israel. Assim, vemos que Deus, em sua sabedoria, usou este momento aparentemente assustador como uma aula prática intensiva para Moisés. Era uma preparação necessária para as provações e desafios que estavam por vir. Através deste evento, Moisés não apenas evitou o juízo divino, mas também ganhou conhecimentos profundos sobre a natureza de Deus, a importância da aliança e as responsabilidades da liderança espiritual. O encontro de Moisés com Deus na estalagem não é um evento isolado nas Escrituras. Ao examinarmos outros encontros divinos registrados na Bíblia, podemos identificar paralelos incríveis e contrastes reveladores que nos ajudam a compreender melhor este episódio enigmático. Um paralelo é o encontro de Jacó com Deus em Peniel, Gênesis 32. Assim como Moisés, Jacó se viu em uma luta noturna com uma manifestação divina. Em ambos os casos, o encontro foi inesperado e potencialmente mortal. No entanto, enquanto Jacó saiu do encontro com uma nova identidade, Israel, e uma bênção, Moisés escapou por pouco da morte graças à intervenção de Zípora. Outro paralelo interessante é o encontro de Balaão com o anjo do Senhor, Números 22. Em ambas as histórias, Deus se opõe a alguém que ele mesmo havia chamado para uma missão específica. A diferença crucial é que no caso de Balaão, foi um animal, sua jumenta, que percebeu o perigo primeiro, enquanto com Moisés, foi sua esposa humana que agiu para salvar a situação. Contrastando com estes encontros tensos, temos a experiência de Moisés na sarça ardente. Ali, Deus se revelou de maneira acolhedora e comissionadora. A diferença entre esses dois encontros de Moisés com Deus destaca como o Senhor pode se manifestar de maneiras radicalmente diferentes, dependendo das circunstâncias e do propósito divino. Também podemos mencionar o encontro de Josué com o comandante do exército do Senhor. Como Moisés, Josué se encontrou com uma manifestação divina às vésperas de uma grande missão. Mas enquanto Josué foi instruído a tirar as sandálias em sinal de reverência, Moisés enfrentou uma ameaça à sua vida devido à negligência de um dever da aliança. Por fim, este evento nos lembra que o caminho de Deus nem sempre é fácil ou confortável. Moisés estava no início de sua grande missão quando enfrentou este teste terrível. Da mesma forma, podemos enfrentar provações intensas justamente quando estamos buscando seguir o chamado de Deus. Estas dificuldades, no entanto, muitas vezes servem para nos preparar e refinar para as tarefas que temos pela frente. Agora te desafio a examinar sua própria vida. Há áreas onde temos sido negligentes em nossa obediência a Deus? Estamos dispostos a agir decisivamente para alinhar nossa vida com sua vontade? E estamos preparados para os testes e refinamentos que podem vir em nossa jornada de fé? Que possamos, como Moisés, aprender com nossos erros e sair desses encontros divinos mais comprometidos, mais obedientes e mais preparados para cumprir o chamado de Deus em nossas vidas.
Se você gostou dessa história intrigante sobre Moisés e Zípora, você não pode perder o vídeo que vou deixar aqui na tela. Nele, mergulhamos em outro mistério fascinante da vida de Moisés: o caso dos seus filhos desaparecidos, Gerson e Eliezer. Por que a Bíblia menciona tão pouco sobre eles? Qual foi o destino desses filhos do grande libertador de Israel? Para descobrir essas respostas, clique no card que aparecerá no final deste vídeo e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Deus te abençoe.